Edmilson, em relação ao projeto do algodão agroecológico Potiguar, como está esse projeto em nível de Vale do Açu? Quantos produtores serão beneficiados e qual é a expectativa a respeito dessa iniciativa agora para 2023? A gente tinha conversado já em outras oportunidades com o César, né, que é o diretor-geral da Emater no Rio Grande do Norte. Ele tinha dado boas informações, falando muito bem a respeito do programa, inclusive em algumas reuniões que aconteceram aqui em Açu. Mas quem nos acompanha agora, o que é que Edmilson teria a informar sobre o que foi 2022 e o que esperar de 2023 em relação ao projeto do algodão agroecológico Potiguar? Nossa expectativa era fazer algumas unidades demonstrativas desse projeto, porque esse projeto foi copiado com o pessoal da Embrapa, juntamente com a Emater de Paraíba, e a gente queria fazer alguns produtores. A nossa demanda foi muito grande, certo? Para a gente iniciar esse projeto, que é um projeto que com algodão agroecológico, né? Que você não pode usar veneno, você não pode usar adubo. Então, aqui nós temos experiência aqui do agricultor José Iná, lá no Palheiro 2. Né? Então, o José Iná plantou lá, nessa mesma área de 2 hectares, consorciado com o algodão, o gergelim, o milho, o sorgo, a fava. Então, ele plantou 5 culturas no mesmo espaço. Porque o projeto do algodão não é só algodão, é também a questão da alimentação para os animais e para a família, né? Então, assim, ele plantou essas 2 hectares, gostou. Esse ano ele plantou 2 hectares, esse ano ele quer plantar 4 hectares, certo? Nós temos uma perspectiva esse ano para 106 agricultores, onde esse ano nós atendemos 29 agricultores, iniciamos, maior do que o que a Paraíba, quando começou, até a Paraíba esse ano teve atendido, né, com um produtor. Então, assim, tivemos aqui na nossa região mais de 11 mil quilos de rama de algodão. Parte dessa rama foi beneficiado e, por exemplo, o do seu Zé Iná, aqui no Palheiro, a gente levou para ser beneficiado em Marizal. Como é que se dá essa parceria? Onde e como entra o governo do estado e a Emater nessa questão do beneficiamento do algodão? E há uma parceria com outros governos de outros estados? Há uma cooperativa? Como é que funciona? O projeto de algodão agroecológico Potiguar, idealizado pelo governo do estado, conta com as parcerias das prefeituras, que as prefeituras entram com corte de terra. É sempre imprescindível, assim, contar com a prefeitura, né? Independente de qual seja o município, né, Edmilson? Tem que ser de mão dadas para poder ter alguns bons resultados, né? Então, as prefeituras entram com corte de terra. O agricultor, ele faz um contrato de comercialização com as empresas, no caso aqui a Coop Natural, que é de Campina Grande, juntamente com o Instituto Chapéu de Couro. Então, esse produto, o algodão, a parte que são 4 metodologias de comercialização, certo? Um é com o Instituto Casaco de Couro, que é da Paraíba, de Campina Grande. O outro é com a Copasa, que é uma associação de agricultores que certificam a sua própria produção e vende para a VERT, que aqui nós temos uma parceria com a CPT, com a Diaconia. E o agricultor, nessa outra parceria com a Copasa, ele vende a pluma, o algodão beneficiado, que é outro preço. E ele volta para ele, vamos dizer assim, o caroço, certo? Então, parte do algodão é beneficiado, em torno de 37% do algodão que é beneficiado, ele fica transformado em pluma. E o restante, caroço, que volta para o agricultor. Com o Instituto Casaco de Couro, não. Você vende o algodão. Vende o algodão e eles beneficiam lá na Paraíba, certo? Aí eles fornecem a sacaria, fornecem o transporte vem buscar aqui no nosso município. A gente faz esse arranjo com uma parceria com as prefeituras para poder trazer o algodão da zona rural para um local no município e daqui ele sai para Campina Grande. Então, o preço, no caso, esse ano foi o preço de R$ 3,25 kg da rama e com 24 horas de estar na conta do agricultor, certo? Esse outro não. Esse outro que você vende a pluma, não. Você recebe uma parte quando estiver produzindo, começar a produção, e depois 50% e mais 50% quando é beneficiar todo esse algodão. Nós aqui fizemos a parceria com a Prefeitura de Laje,
lá no Parque de Exposição de Lages, tem um armazém lá, a prefeitura cedeu para que uma das máquinas que estavam lá em Marizal viesse para cá para ficar mais perto. Então, no próximo ano, parte de uma produção dos agricultores de açúcar, da região central, vai ser beneficiada lá em Lages. Uma pergunta ainda relacionada ao projeto do algodão agroecológico Potiguar. Na verdade, duas perguntas em uma só. Primeiro, qual é o tempo, a partir do instante que o produtor ele começa a plantar, para que efetivamente comece a colher e, consequentemente, dar início já à venda da produção? E a outra pergunta é como se dá esse processo de assistência por parte da Emater, esse acompanhamento, uma vez que o algodão é agroecológico. Ou seja, entende-se, e aí você é a pessoa mais indicada para explicar isso, que não tem a presença, vamos citar popularmente, do veneno ali por perto. Então, como é que funciona esse processo todo? O colheita em torno de 120 a 150 dias, né? 4 a 5 meses. Então, em torno de 4 meses, a gente começa a colher. Então, a gente, quando cadastra os agricultores, acompanha desde o preparo de solo, o plantio, desenvolvimento da cultura, né? A colheita e o beneficiamento. Então, todo esse processo é acompanhado da Emater, com o Instituto Casaco de Couro, entre a Emater. Com o pessoal da Copasa, Diaconia, aí a Diaconia também trabalha. Isso, o agricultor ele recebe um caderno de campo. Esse caderno de campo, o agricultor ele tem que fazer todas as anotações, que não é costume do agricultor anotar as coisas, certo? Então, o agricultor ele vai anotando, nós vamos acompanhando com ele tudo que ele fizer, de capina, da colheita, tratos culturais, tudo isso é feito pelo agricultor, com nossa orientação, e ele tem que anotar. Esse caderno de anotações, ele também vem com orientações ou serve unicamente para fazer essas anotações? Vem com orientações na questão, por exemplo, do ralhamento, na questão do plantio, na questão das culturas que pode ser consorciado, nos produtos naturais que ele pode usar, né? Porque nós temos a certificação participativa e a auditada. A auditada, no caso, o Instituto Casaco de Couro contratou o IBD, que é o Instituto Brasileiro de Biodinâmica, que certifica, que é a mesma que certifica, por exemplo, a propriedade de Júlio Justino lá em Carnaubais, que vende frutas orgânicas, né? Então, é a mesma. Já com a outra, a Copasa, a auditoria é os agricultores fiscalizando uns aos outros. Então, o agricultor A tem que ir lá na propriedade do B, e assim vai fazendo essa rotina, discutindo entre eles, né, e com os técnicos também, discutindo tudo, como é que está o desenvolvimento da cultura, como é que está a cultura de cada um. Então, isso é auditado por eles. Vem outros agricultores de outras regiões auditar aqui, e os daqui vão auditar lá em outras regiões. Então, ela é participativa. Visitas, né, exatamente, a visita técnica de auditoria dos agricultores para poder. Nesse outro projeto, onde o agricultor vende a pluma, se ele fizer tudo direitinho, anotando tudo direitinho, ele além do preço de R$14 o quilo da pluma, ele recebe também uma bonificação de R$3 por cada quilo de algodão, que fica em torno de R$17, R$18, porque ele está fazendo todo essas anotações, esse trabalho todo orgânico, sem nenhum inseticida, sem nenhum fungicida, nenhum defensivo agrícola e nem adubo químico. Então, é a própria... Porque, assim, o convívio daquelas culturas, várias culturas em uma área só, diminui a infestação de praga, tá certo? E outra coisa que a gente tem que deixar bem claro, o bicudo não se acabou, certo? Então, a gente tem que conviver com ele. Que é o grande inimigo do algodão. É o grande inimigo. Aí, o que acontece? Nós temos que conviver com eles. Precisamos, por exemplo, essa semana, os técnicos e agricultores foram capacitados lá no Centerne, a Emater também fez uma parceria com a Embrapa para poder melhorar essa questão do conhecimento. Porque a Embrapa ela não tem o know-how, tem a pesquisa, né, de muitos anos lá em Campina Grande. Então, todo mês nós vamos com os agricultores fazer essas capacitações
para poder o agricultor ter o conhecimento melhor e colocar em prática. Por exemplo, essa semana passada nós participamos lá no Centerne e nós fizemos lá o vazio sanitário. Que é isso? O que é o vazio sanitário? É você, quando terminou de colher, por exemplo, aqui em Açu nós colhemos esse ano. Então, essa colheita, o agricultor tem que colocar os animais para comer, o resto da rama, e arrancar essa cultura. Porque para poder diminuir a questão do bicudo. Aí mais na frente, aí nós fizemos também a questão do nivelamento, né, do curvo de nível, para que onde for possível fazer, o curvo de nível vai ser necessário fazer, faz. E na questão também do biofertilizante. Esse biofertilizante, para vocês terem uma ideia, nós pegamos o esterco fresco, pegamos folhas de alguma planta, de plantas, né? Pode ser forrageiras, pode ser o que você tiver na propriedade, faz esse biofertilizante para poder ser aplicado já no início da cultura, lá, começando daqui a 30 dias, que a gente fez hoje, daqui a 30 dias começar a aplicar esse biofertilizante. Então, o agricultor foi capacitado para poder ele agora fazer aplicar na sua cultura. O adubo vai ser esse, é um adubo natural que tem na própria propriedade dele.